Hoje nós vamos falar sobre realização de entrevistas dentro de um processo de seleção. Algo muito comum no dia a dia de uma organização. Mas eu quero saber de você, o seu processo realmente é efetivo e inclusivo? Eu sou a Daiane Capistrano, uma das diretoras da Neonegócios e Carreira, e vamos falar hoje sobre entrevistas, um tema que é super importante dentro do RH e das organizações. E é claro, a gente não vai deixar de falar também sobre como garantir que esse processo ele seja inclusivo e respeite a diversidade. Continuaremos com a nossa série Estruturando Caminhos para Seleções de Sucesso. O processo de seleção por competências é uma abordagem estratégica que visa avaliar se os candidatos possuem habilidades e comportamentos necessários para desempenhar com sucesso um cargo específico. E quando a gente olha para a diversidade, o primeiro passo é a descrição da vaga. Nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores. Ela precisa ser inclusiva, simples e direta, nada de linguagem que possa afastar as pessoas. E já que a gente está falando de inclusão, pense também na questão da acessibilidade. Desde o início, é importante mostrar que a empresa está aberta para todos. Eu vou trazer para vocês as etapas detalhadas desse processo, bem como 5 dicas importantes para garantir a eficácia na seleção. A primeira coisa é o planejamento da entrevista. Então, você precisa analisar a descrição de cargo e investigar na entrevista se os candidatos estão aderentes ao perfil. E também estruturar as perguntas por competências técnicas e competências comportamentais. Outra coisa importante é definir um cronograma com tempo suficiente para entrevistar os candidatos. E também estruturar a entrevista, incluindo a ordem das perguntas e a forma de como os candidatos serão avaliados. Condução da entrevista. Siga uma estrutura que foi definida, fazendo perguntas abertas e por competência. Na entrevista, a ideia é ser imparcial. Isso quer dizer nada de estereótipos. E o mais importante, o ambiente ele precisa ser acolhedor. Outra coisa muito importante é deixar claro para o candidato todas as etapas do processo seletivo. Tome nota detalhada sobre as respostas dos candidatos e como eles demonstraram as competências desejadas. Outra coisa muito importante é a avaliação e comparação. Avalie as respostas dos candidatos com base em critérios objetivos e subjetivos relacionados às competências definidas para o cargo. Compare o desempenho dos candidatos com o perfil de competência para identificar quem melhor se adequa ao cargo. E aqui vai uma dica que salva. Use critérios objetivos na hora de avaliar. Não importa se o candidato parece ou não com o perfil que você tinha em mente. O foco é na competência dele. Isso é o que vai fazer a diferença no trabalho e não na afinidade pessoal. Decisão e feedback. Essa é uma outra etapa muito importante do processo. Baseie a sua decisão de contratação na análise da competência e na adequação geral ao perfil do cargo. Terminou a entrevista? Legal, mas não acaba aí. Um bom feedback é essencial. Ele ajuda a melhorar o processo e mostra que a empresa se preocupa com o desenvolvimento das pessoas. Então, não esqueça de dar o feedback para os seus candidatos. E agora é já para o momento do pulo do gato, é onde eu trago aí as dicas para que você tenha aí um processo de entrevista eficaz. Então, a primeira dica é o planejamento da entrevista. RHs, eu trago aqui um ponto muito importante. Nós sabemos aí que o dia a dia é corrido, porém, nós precisamos nos comprometer com o horário. Não podemos deixar esse candidato esperando, isso é ruim. E a primeira impressão é a que você vai deixar para esse candidato. Então, pense nisso. A nossa segunda dica é realização da entrevista. Então, tenha uma comunicação muito clara e direcionada. Cuidado com os caras e bocas, né? O nosso corpo fala e os candidatos, eles percebem. Então, a gente precisa deixar esse candidato à vontade, dar uma abertura para que ele fique tranquilo. E no final da entrevista, não diga para o candidato que ele foi muito bem. Não podemos criar expectativas nesse candidato, porque depois, se a gente precisar trazer aí uma reprovação para ele, vai ser muito mais difícil.
Terceira dica, tomada de decisão. Então, assim, procure tirar todas as dúvidas durante a entrevista e não tome decisão em cima de achismo. Lembre-se, RHs, vocês já estiveram do outro lado. A partir do momento que vocês reprovam alguém que estava preparado, você pode ter destruído o sonho de uma outra pessoa. Quarta dica, a aplicação do feedback. Aplique o feedback independente de qualquer situação. As pessoas precisam ser respeitadas e a falta de feedback não transmite isso. E aí, a última dica, para fechar com chave de ouro, é pensar na seleção inclusiva. Então, assim, para garantir que uma seleção ela realmente seja inclusiva, é fundamental levar em conta alguns aspectos importantes. Bom, para dar de exemplo, eu vou falar especificamente da pessoa com deficiência. Então, assim, é essencial entender se a deficiência ela é compatível com as funções da vaga. Por exemplo, será que seria possível contratar uma pessoa com deficiência auditiva para uma vaga que exija atendimento telefônico? E aí, será? Então, assim, este questionamento mostra a importância de investigar e fazer perguntas corretas. É preciso descobrir se o candidato precisa de adaptações específicas no ambiente de trabalho, e isso só pode ser feito com técnicas corretas. Então, assim, a forma de conduzir esse diálogo é crucial para assegurar que o processo ele realmente seja inclusivo e respeitoso. Por isso, a importância de saber lidar com processos seletivos que abracem a diversidade. Lembre-se, a primeira impressão é a que fica. E se vocês, RHs, não transmitem isso aí no momento da sua entrevista, você deixou uma imagem péssima para sua empresa. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha aí com quem está precisando de dicas sobre processos de entrevistas. Até a próxima. Tchau, tchau!